Estamos aqui novamente com o podcast Adorar e nós vamos iniciar aqui esse novo episódio, é o segundo episódio dessa série, e hoje nós estamos aqui com o pastor da comunidade Livre em Cristo, ali no Almanara, casado com a Cristina, pai, avô, está conosco aqui Pastor Diego Fernandes. Opa, que legal, que bom, que honra estar aqui com vocês. Muito Pastor, obrigado pelo convite. Estamos aí, há muito tempo a gente já estava com o seu nome na lista. Amém. Né? Com o seu nome na lista, para a gente estar fazendo esse trabalho e divulgando aí o Evangelho de Cristo e bater papo com gente boa no assunto que é vida pastoral. Amém. Né? Então nós vamos bater um papo aqui sobre a vida pastoral. Fiquei sabendo também que você é compositor. Né? Grupo Real Viver, exatamente. Esse grupo ainda está? Não, a gente parou. Nós paramos em 2004, né? Porque não dava para conciliar a igreja com o grupo. O grupo a gente começou em 1981. Sim. Né? Foi um desafio lançado pelo meu pai. Meu pai também foi pastor, né? E ele também foi cantor. Gravou alguns discos numa gravadora que tinha antigamente, a GCS, né? E aí ele lançou um desafio dizendo: filho, tem um amigo meu da gravadora que ele está querendo um grupo musical, né? Que ele não tinha. E na época que a gente gravou o primeiro disco, tinham 4 grupos, né? Sim. Eu me lembro do Elo, do Vencedores por Cristo, do Novo Alvorecer e do Som Maior. Eram os que eram mais antigos da época. E a gente começou em 81 com um som um pouco diferente, né? Gravamos um disco, graças a Deus o dono da gravadora ganhou um bom dinheiro, nós não, né? Que o nosso objetivo nunca foi ganhar dinheiro, né? E sim ganhar almas. E daí para frente a gente deu continuidade com um selo próprio, do próprio Real Viver. Nós continuamos gravamos mais 8 discos, né? Aliás, 7 discos além desse primeiro, ao longo de 23 anos, quase 24 anos, né? A igreja começou em 96 e a gente, na época, conseguia conciliar a igreja com o grupo. Como o grupo tinha componentes que não eram todos da nossa igreja, alguns familiares, eu, meu irmão, minha irmã, né? E a cunhada, 2 cunhadas, a minha esposa, e a gente tinha alguns músicos que não eram do grupo, mas não eram da igreja, eles eram de outros ministérios. E aí ficava difícil você conciliar esse tempo de cada um com agenda para sair cantando e tal. Então, em 2003, né, a igreja ela começou a crescer bastante, graças a Deus, e aí não deu mais para a gente conciliar essa questão de sair cantando com o grupo e tal, né? Então, eventualmente, a gente já fez, ao longo desses últimos 20 anos, umas 3 vezes lá na igreja, tipo um revival do Real Viver, né, cantando. Agora os meus sobrinhos, meu filho, todos eles tocam também, né? Então, como eles conhecem a música, fica mais fácil, a gente se reúne lá e canta, enfim. A ideia do grupo sempre foi essa, evangelizar. E tivemos programa de rádio pelo grupo, na Rádio Difusora Oeste, durante uns 6, 7 anos. Depois mudamos para a Zona Norte, numa rádio alternativa, né? Que tinha lá, para não falar pirata, né? Mas era uma rádio alternativa, a Rádio Free, lá na Zona Norte, e a gente fez ali programa de rádio também uns 8 anos, 9 anos. Né? Rádio Free eu participei lá também. Então. Era programa Paz Universal.
Paz Universal. Né? Do pastor Oswaldo e pastor Marcos. Sim. O nosso era o programa Viva Feliz. Então foi um tempo bacana, foi um tempo com o grupo, foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo, como você disse, que eu tive a oportunidade de compor algumas músicas, né? Gravamos várias músicas nossas, a maioria que nós gravamos, esmagadora, eram todas nossas, composição minha, da minha irmã, né? Depois de um tempo entrou para participar do grupo Davi Maia, né? Davi Maia, o saxofonista, hoje é um pastor, servo de Deus, e ele começou com a gente no Real Viver, também compositor, gravamos algumas músicas dele, né? Enfim, foi um tempo muito bom. Legal. Nessa época era uma coisa um pouco mais difícil que é hoje, né? Nem todas as igrejas eram preparadas para receber os grupos, né? Então tinha que levar as caixas, né? Sim. E não eram essas caixas de hoje, né? Pequenininhas e potentes, sim, né? Então, para a gente fazer um som mais de qualidade, é aquelas caixas enormes, bateria de Twitter, né? Era bem assim. E tinha que levar. Nós tínhamos um equipamento, mesa de som, microfones, potência, caixas, teclado, guitarra, bateria a gente levava. E é interessante que a bateria que nós levávamos para tocar e tal, nós compramos ela, deve fazer uns 32, 33 anos de idade. E até hoje ela está na nossa comunidade, a gente usa ela para tocar lá. A famosa bateria Odery, a marca Odery. Nessa época aí, o grupo que tinha um Lesson SM58 era top. Top. Né? SM58, esse era o top da época. Era top. Mas que legal. É muito bom rever, né? Então você, moçadinha que está nos assistindo aí, ó. A vida antigamente não era tão fácil assim de grupo. Não é. Antigamente, pastor César, como eu disse, a gente nunca fez por dinheiro. Né? A gente lançou discos, mas a ideia sempre foi evangelizar. E foi um outro tempo, porque em nossa época, a gente não cobrava nada, mesmo porque o objetivo não era dinheiro. Né? E a maioria das igrejas que a gente frequentava, assim, participava de cultos, congressos e tal, eram igrejas, vamos dizer assim, eu não vou dizer igreja pobre, mas igreja que tinha pouco recurso. Sim. E a oferta, por exemplo, que se dava para um combustível, para um lanche, era irrisória, né? Mas a gente não ligava para isso, o próprio pessoal do grupo, a gente se unia, investia, comprava equipamentos, saíamos para evangelizar em locais, praças, igrejas, eventos grandes, pequenos, igrejas grandes, pequenas, a gente ia para abençoar mesmo, né? Íamos para abençoar. Esse era o intuito da época, né? E bem diferente do tempo gospel de hoje em dia. Né? Vamos voltar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua conversão, né? Como tudo começou, chamado. Legal. Obrigado pela pergunta. Bom, eu tenho hoje 61 anos de idade. Né? Eu estou na igreja desde que praticamente nasci. Meu pai se converteu. Eu devia ter uns 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. E então, meu pai se converteu na igreja quadrangular, na verdade, na época, chamava-se Cruzada Nacional de Evangelização, sim, lembra? E nós frequentávamos uma igreja, morávamos em São Vicente, né? E frequentávamos essa igreja, a cruzada, a quadrangular de lá. Meu pai se converteu. A conversão do meu pai foi um negócio assim, muito interessante, né? Eu não vou falar da conversão minha, porque eu já nasci, vamos dizer, na igreja. Mas meu pai, ele era policial. E trabalhava aqui em São Paulo. E teve uma época que um dos presos de uma delegacia, de um presídio aqui de São Paulo, ouviu falar de uma pregadora americana da quadrangular que viria para o Brasil
para fazer uma campanha, uma cruzada. Cruzada, né? E esse preso pediu autorização para o juiz, para quem de direito, para que ele pudesse ir. Né? E o juiz autorizou e o comandante lá do batalhão onde meu pai servia escalou ele. E ele falou, não, eu não vou, final de semana, eu vou sábado, dia de folga, acompanhar preso para assistir coisa de crente, mas eu não vou mesmo. Só que o comandante bateu o pé e falou, não, você vai sim, eu estou mandando e você vai. E ele foi meio injuriado. Eita. Né? Foi até algemado com o cara. E, enfim, ali acho que na Praça da Sé, se eu não me engano, Praça da Sé, ali pelo centro da cidade, ele teve essa cruzada e ele ficou ao fundo com o preso, muita gente e tal, e ela começou a pregar. O preso estava bem desinteressado, eu acho mesmo que ele queria dar um passeio, né? Sim. Mas aquilo ali mexeu com meu pai a ponto que quando ela fez um apelo, né? Meu pai perguntou para ele assim, você não vai lá na frente? Ele falou, eu não, vim aqui só para esparecer um pouco. Ele falou, não, mas eu vou, vamos lá junto. Agora você vai. E ele foi para frente e recebeu Jesus, né? E dali para frente começou a história dele, né? Na quadrangular, servindo lá como diácono, depois ele foi chamado ao pastorado, né? Meu pai, ele tinha uma fé muito grande, né? Você deve lembrar, no passado, vamos falar aí de 30, 40 anos atrás, aconteciam milagres e maravilhas numa intensidade muito maior. E eram milagres e maravilhas mesmo, não era né, enganação. E meu pai viveu dessa época, ele foi um dos precursores dessa época. Né? Ele, por ser cantor e ter muita fé, muito inteligente, ele foi formado em advocacia, teologia, né? Ele fazia um trabalho maravilhoso, né? De campanhas também. Sim. Né? E com isso, de quebra, nós éramos em 4 irmãos, né? O mais velho, infelizmente, ele faleceu já, mas o segundo eu sempre acompanhava o meu pai, né? Eu procurava acompanhar ele nas cruzadas e tal. E eu me lembro que com 10, 11, 12 anos eu vi alguns milagres fantásticos que Deus realizou. Né? E então eu estou na igreja desde criança. Sempre tive o desejo de servir a Deus, né? Tive sempre o desejo também de ser pastor, né? Por incrível que pareça, né? Eu sempre tive esse desejo, por ver meu pai, meu tio também foi pastor, e a gente continuou trabalhando com o grupo. A gente saía com o grupo, César, para cantar, e geralmente a gente era convidado para cantar e pregar. Então, eu já tinha começado a pregar em, acho que com 18 anos, em 81, 82, acho, na igreja onde meu pai foi pastor, ele começou a dar algumas oportunidades, né, para pregar. Eu já era professor da escola bíblica, sim, dos jovens. Saudosa, né? Escola bíblica. Saudosa escola bíblica. Eu fui professor durante uns anos do grupo de jovens, mesmo sendo jovem. Né? Eu procurava sempre estudar, me destacar e tal. Comecei a tocar com 14 anos também, violão. Tocar não, arranhar, né? Violão, depois aprendi o contrabaixo, enfim. Toquei bateria também um tempo, né? Fiz barulho com a bateria e fui crescendo na igreja assim, fui crescendo. E a gente saía para cantar com o Real Viver a partir de 81, 83, 84. 84 eu me casei, né? Eu conheci a minha esposa Cristina numa das igrejas que meu pai pastoreou, foi lá em Osasco, na Vila São José. E conheci, namoramos, ficamos noivos, casamos em 84, completamos esse ano 40 anos de casado, né? Para a glória de Deus. Amém. E eu saía para cantar com o grupo e o pessoal convidava, queria que vocês viessem cantar e pregar e tal. E aí a gente
Tipo, aprendendo um pouco mais, desenvolvendo um pouco mais, além de guiar o carro, carregar os instrumentos, ligar os instrumentos, cantar, tocar, ainda tinha que pregar. Né? E mais uma, tinha que voltar para a igreja e descarregar o carro. Isso, também tinha essa. E no domingo tinha que estar de manhã na escola bíblica. Eram outros tempos. Hoje em dia as pessoas, eu vejo, né, as pessoas têm uma dificuldade, pastor César, de ir para a igreja hoje. E para a gente, antigamente, era um prazer, né? A gente ia de sábado, tinha culto de terça, de quinta, sábado de noite, domingo de manhã, escola bíblica. Domingo tinha um culto e era 7h30, 8 da noite, não era tipo hoje, como 6 horas da tarde, né? Acaba às 8, tá todo mundo, ai, graças a Deus. Antigamente acabava 10 no domingo, 10 e pouco. Então, e a gente era feliz. Ainda ia comer pizza, ainda ia na casa dos irmãos. Grupo Sérgio. Isso, Grupo Sérgio. Saudoso Grupo Sérgio. Pois é. E hoje é outro tempo, infelizmente, a vida é muito corrida hoje, né? E o povo hoje não tem muito mais aquele prazer de estar na igreja, né? Infelizmente, mas cada tempo com o seu tempo, né? Sim. E, eu acho, não sei qual é a sua opinião sobre esse assunto, mas já aproveitando esse gancho que você falou, do passado, de viver, né? A gente tinha prazer em estar servindo, né? Por que isso mudou na igreja? Será que foi essa teologia do triunfalismo? Porque as pessoas hoje, elas estão indo para a igreja, né, para se dar bem. Essa é a minha visão que eu vejo hoje. Como que você tem visto isso, essa teologia, essa moçada agora que tá chegando, né? E como que você vê? Eu vejo que... Posso brincar? Eu vejo com os olhos, inclusive, tá? Que bom! Mas, brincadeiras à parte, como eu disse, eu vejo que é um outro tempo. É um outro tempo. E ainda existem igrejas sérias, pastores sérios, né? Existem. Não vou aqui generalizar, existem pastores sérios, igrejas sérias, igrejas centenárias, né? Igrejas que ainda investem no crescimento cultural, espiritual dos seus obreiros, mas infelizmente também existem muitos hoje que não têm conhecimento nenhum. Pastor César, ele assiste uma pregação na internet e ele ouve aquilo, e hoje em dia está cheio de pastores coachings, né? Está cheio desse pessoal que está, como você disse aí, usando essa expressão triunfalista, você pode tudo, você vai conseguir, você é o maior, você é bacana, você é isso, você é aquilo. Tem até um camarada aí que ele... acho que nem Jesus foi como ele, né? Do jeito que ele fala na internet aí, o cara é bom, né? O cara fez de tudo, o cara é... Eu vejo ele falando, eu lembro daquele filme Matrix. E os caras recebiam lá na cabeça, vinha em segundos o conhecimento de tudo, né? Então, eu entendo que essa cultura que se implanta hoje em algumas igrejas do triunfalismo, isso está sendo meio nocivo para a vida espiritual das pessoas, né? Porque as pessoas não buscam mais a Deus por aquilo que Ele é, né? E sim por aquilo que Ele faz ou pode fazer. E isso cria uma frustração, até porque Deus não é empregado de ninguém, né? Deus é Deus, Ele continua sentado no seu trono de glória, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que cantam glória, que o exaltam. Todo o poder do universo está em suas mãos, e Ele faz aquilo que Ele apraz. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, né? E para quem Ele quer, ponto. A Bíblia nos ensina que Ele ouve todas as orações, e Ele ouve. Agora, Deus pode responder sim. Deus também, como o Pai, responde não. Sim. E eu creio que o silêncio de Deus, às vezes, é tipo assim, espera. Né? Mas, infelizmente, hoje, as pessoas não querem ouvir não. Uma geração de hoje, de filhos até, que temos hoje, eles não querem ouvir não. Né? Você deve lembrar bem o seu pai, né, ou a sua mãe. Eu me lembro do meu pai, da minha mãe.
quando a gente ia visitar alguém, eu estava na igreja, se você fazia algum tipo de arte, bastava ele olhar para você. Você fala assim, dancei, vou chegar em casa hoje e já vou tomar uma cintada, né? E você respeitava isso. Os pais sabiam mesmo ter autoridade sobre os filhos, né? Mas hoje isso, infelizmente, não é muito assim. Os pais hoje, o que eu não tive, eu vou proporcionar para o meu filho e tal, liberam. Dia desses até eu comentava com a minha esposa, eu falei isso até numa ministração da nossa comunidade lá. Eu voltava de uma festa, de um lugar que eu tinha ido com alguns irmãos lá da igreja. A gente foi comer um lanche, saímos tarde. Eu estava chegando em casa 15 para meia-noite. E a avenida onde eu moro, eu estava entrando na avenida, estava descendo 6 adolescentes. Umas 4 mocinhas e 2 rapazinhos. Dava para ver que eles eram bem novos. Né? As meninas tudo de mini saia, pintadas e tal. E comentei com a minha esposa, imagina para onde que esses meninos estão indo. No mínimo para o baile funk, para alguma coisa assim. E os pais? Como é que o pai permite que uma menina de 12, 14 anos saia a esse horário, 15 para meia-noite, para passar a noite fora? Como é que os pais permitem? Os pais não têm mais autoridade? Enfim, trazendo isso, pastor, para o lado espiritual, para o lado da igreja, a gente tem hoje muitas igrejas grandes, mas a vida espiritual é superficial. Né? Não existe muito conhecimento. Mesmo porque o povo hoje, existe uma estatística, o brasileiro não gosta muito de estudar, ele não gosta muito de ler. Né? Enquanto o francês, o italiano, eles leem tipo 12 livros no ano, o brasileiro lê male. Olha lá. Né? Então, essa questão cultural afeta a igreja, porque as pessoas não leem Bíblia. Elas não leem Bíblia. Então, quando a pessoa, o cara que está pregando lá, o ministrante, ele fala alguma coisa que gera na mente dela uma informação boa, você vai ser campeão, você vai ser cabeça e não cauda, né? Pô, é o que eu mais quero, você vai vencer todas as batalhas, você é o cara, né? Cristo não é mais o centro, o cara é o centro, né? Parece que Deus precisa da gente, né? E Deus não precisa da gente, nós é que precisamos de Deus. E as pessoas, por não conhecerem, elas acreditam nisso. Esse texto mesmo que falam, citavam muito no passado, aí, uns 10, 15 anos atrás. Deus te chamou para ser cabeça, não cauda, né? Legal. E o contexto? O contexto é, se você obedecer os meus desígnios, os meus mandamentos e tal, aí sim eu vou te colocar como cabeça, não tem uma condição. Só que eles não falam essa condição porque é difícil, César, você sabe. Ser cristão, isso não é de hoje, desde quando começou o Evangelho, e antigamente era muito pior, né? Há uns 40 anos atrás, ser cristão parecia que você era um doente, ignorante. Não era moda, né? Não era moda, você era ignorante, você era... Por isso que você é crente, por isso que você vai na igreja. E havia também um conceito de doutrina, né? Que você tinha que usar terno, gravata, mulher vestido, cabelo comprido. E esse conceito criou um bloqueio em relação à sociedade, né? Só que hoje temos o inverso, hoje abriu tanto que as pessoas não se preocupam mais em vestir uma roupa menorzinha para ir na igreja. As mulheres mesmo, muitas mulheres, graças a Deus, na nossa comunidade a gente não tem isso, graças a Deus. Até porque também a gente ensina um pouco, né? Mas tem algumas mulheres que vão para a igreja com roupas sensuais, enfim, saiu do 8 e foi para o 80. São dois extremos, né? Sim, extremos. Né? Esse extremo que a gente vive hoje está levando as pessoas a crer nesse triunfalismo. E por isso que muita gente desvia, se afasta. Por isso que a estatística no Brasil tem 45, quase 50 milhões de cristãos, de evangélicos. Mas tem 22 milhões de pessoas afastadas. É um número muito grande, praticamente metade. Né? Por quê? Porque essas pessoas elas foram ensinadas ou foram atrás de uma palavra que... você vai triunfar, você vai ser e tal. E na verdade não é bem isso que a Bíblia ensina, né? O próprio Senhor Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, no mundo vocês
terão aflições. Eu venci o mundo, tipo, eu estou com você. Mateus 28:20 ele fala, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? Ele está conosco. Mas isso não quer dizer que nós vamos triunfar, vamos... Né? A gente passa por situações, nós passamos. O verdadeiro cristão, eu creio, e que está firme ali na presença de Deus, o servindo de todo o coração, ele passa por problemas. Sim. Mas Deus sempre dá o escape, Deus sempre dá a solução. O segredo é permanecer firme, né? A chuva cai para os bons e os maus. Sim. Né? E as coisas acontecem na vida, né, dos bons e dos maus. Sim. Né? Então, a diferença está com quem você está passando, né, o problema. Sim. Essa é a diferença. Sim. Né? Onde está o teu coração. E aí vem o segundo tema aqui de discussão, que é um tema que é um pouco preocupante. É um pouco preocupante, aonde a gente fala sobre a hipergraça. Né? Porque a gente é salvo pela graça. Isso não... É fato. É fato. Salvo pela graça. A gente não precisa fazer nada. Né? O Jesus, ele morreu na cruz para nos dar essa salvação. Né? E um texto muito... Que era usado muito em evangelismo, né? Venha como estás. Mas hoje, né, tem acontecido assim, venha como estás e permaneça do jeito que você está, que está tudo bem. Sim. Né? E não sei se você sente isso, que as coisas estão sendo levadas de leve, sabe? É muito superficial, muito raso. Sim. Né? Sim. Eu queria sua opinião sobre esse tema. Sim. Eu entendo, pastor César, que essa questão de igreja hoje virou um número. Uhum. Tem muitos líderes que olham para os membros como um cifrão e não como uma alma que precisa ser tratada, salva, lapidada. Tanto que em muitas igrejas pouco se fala de transformação. Sim. De conversão. A própria palavra conversão, usando cotidianamente no trânsito, por exemplo, eu vou fazer uma conversão à esquerda, uma conversão. Estou indo aqui, mas agora eu vou fazer uma conversão. Da mesma forma, tinha uma vida no mundo. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu fiz uma conversão. Eu estou vivendo agora uma outra vida, uma nova vida. E essa nova vida é uma vida de negação. Uhum. Tá? Jesus deixou claro. Jesus, ele não enganou ninguém, eu repito. Ele deixou claro. Quem quiser vir após mim, tem uma condição. Você não precisa ir até Jesus ou após ele. Mas se você quiser, isso é bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, você tem que tomar um posicionamento. Tá? Que no passado, como a gente falou, igrejas do passado e tal, elas entendiam isso assim, tipo, agora você usava calça jeans, você não pode usar mais, você tem que usar um terno. Tá? Você ia na praia, você não pode mais, que na praia agora é pecado. Era mais ou menos assim, havia esse extremo. Agora, quando a pessoa se converte, quando ela realmente conhece a Cristo, ela passa a ter um entendimento, ou deveria ter um entendimento, de que agora ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Nesse novo nascimento, nós temos, aqueles que nasceram de novo, uma vida espiritual. Sim. E essa vida espiritual, ela é totalmente diferente da vida que nós vivíamos. Tá? Não falamos mais as mesmas palavras, não usamos mais alguns tipos de roupas, né? As nossas atitudes já são diferentes, o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, né? Ele tem que ser diferente. Sim. Tá? Tanto que Jesus, quando chamou os seus discípulos, falou assim, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra.
Sal existe para dar sabor, luz existe para iluminar. Ou seja, vocês vão ser diferentes. Tá? E hoje, infelizmente, as pessoas olham para alguns que se dizem cristãos e, tipo assim, eu sei que nem ele, nunca. Porque não existe mudança. Eu falo isso lá na igreja, brinco até com isso, mas eu falo sério, brincando, que existe um mal que perpetua dentro das igrejas, que é a tal da fofoca, né? Sim. É uma coisa assim nociva que destrói vidas, afasta pessoas, quebra a comunhão, monta grupinhos, né, facções dentro da igreja por conta da fofoca. Algo que as pessoas deveriam parar de fazer isso. Usar a sua boca para profetizar coisas boas, olhar o lado bom da vida, enxergar o lado bom das pessoas. Mas para isso acontecer, há necessidade da pessoa se converter, entender quem ela é. Ela nasceu de novo, ela tem uma nova vida, agora ela tem o DNA de Cristo. E eu me lembro que eu já preguei na igreja algumas vezes sobre isso, e outras igrejas que eu fui pregar também. Eu li um livro há uns anos atrás que mexeu comigo, né? Mais ou menos assim o título, em seu lugar o que Jesus faria, né? Poxa, isso aí, todo cristão que tivesse esse entendimento, na hora de xingar, na hora de discutir, na hora de fazer algum tipo de coisa escusa, poxa, o que Jesus faria nesse lugar? Bom, Jesus não faria isso, então se eu sou discípulo, eu preciso me policiar para não fazer. Mas hoje em dia, infelizmente, existem pastores, líderes, que eles estão preocupados com cifrão. O importante é ter gente na igreja, porque tendo gente na igreja vai ter dinheiro, eu vou pagar as contas, eu vou ampliar, nós vamos comprar um lugar, enfim. Esse é o pensamento de hoje, é um crescimento. O crescimento, amém, glória a Deus, crescimento, a igreja tem que crescer, né? Mas não nessa vibe que se tem hoje, porque você vê nas igrejas existem algumas dezenas, outras centenas, outras milhares, mas é um ajuntamento de povo que não tem muita transformação, muito entendimento, né? A gente tem visto muito também, assim, até aquela parte de você tomar você aceitar a Jesus está sendo manipulado. Sim. Né? Hoje a gente percebeu, eu fiquei sem entender, de fato. O pastor acabou de pregar, pediu para todo mundo se levantar, fechar os olhos e repetir uma oração com ele. E todo mundo repetiu a oração, era a oração de reconhecer Jesus como Senhor. Né? E aí o apelo, Diego, foi assim, você que fez essa oração a primeira vez, vem aqui que nós vamos fazer, olha quantas pessoas aceitaram a Jesus. Aceitar a Jesus é uma decisão. Né? Não é algo que você vai impor às pessoas. Né? Então, aí a gente lembra das igrejas batistas, né? Que todo mundo ficava de cabeça baixa, olhos fechados, esperando alguém se manifestar. Sim. Né? E agora é isso que você disse, as pessoas são cifrão, as pessoas é número, sabe? Porque precisa ter o relatório. Né? O relatório tem matado muita gente. Sim, né? Sim. Então, é algo muito, muito preocupante. Você dirige uma associação chamada Real Viver. Sim. Né? Ali também no Manara, não é isso? Sim. Tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa associação, qual é o trabalho que essa associação realiza. Tá. A associação ela foi criada em 95, um ano antes da igreja. A associação foi uma ideia do grupo, do Real Viver. De alguma forma, através do grupo, a gente abençoar vidas, pessoas. Né? Nós começamos com um programa de rádio em 90, acho, 89, 90, na Rádio Difusora lá de Osasco. Era toda sexta-feira e o programa era um programa evangelístico para
de alguma forma levaram o Evangelho. E aí surgiu a ideia da associação para a gente ampliar essa questão de levar o Evangelho às pessoas e levar o Evangelho também, de alguma forma, amenizando a situação das pessoas que estavam enfrentando dificuldades e tal. Então, nós abrimos a associação e começamos com o trabalho. A associação, hoje, ela é como um entreposto, tá? Nós recebemos algumas vezes algumas coisas do governo do estado, nós temos a associação cadastrada lá, e eventualmente a gente recebe, por exemplo, em época de frio, assim, roupas. Eventualmente eles enviam, talvez 1, 2, no máximo 3 vezes por ano, cestas básicas, né, para a gente distribuir. Temos uma parceria já há 19 anos com o Viva Leite, um programa do governo de abençoar famílias com leite. Temos 2 irmãs que são voluntárias lá, e toda segunda-feira elas entregam para as pessoas cadastradas o leite que nós recebemos. Também auxiliamos já há alguns anos uma associação na Zona Norte de São Paulo, chamada COTIC, né, que cuida de crianças especiais, né, crianças que foram abandonadas, crianças no modo de falar, né, porque a maioria delas já são rapazinhos, meninas, né, mas a mentalidade é de criança. E é interessante porque lá, por exemplo, em festas especiais, especificamente nessa associação, sei lá, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, está sempre cheio. Grupos de motoqueiros vão, levam alimentos, brinquedos e tal. Só que no restante do ano não tem nada. Não tem nada. E alguns irmãos da nossa comunidade lá, eles resolveram se unir a cada 2 meses. A igreja ajuda com valor, esses irmãos também ajudam, cada um com um pouco de valor. E 2 irmãs que são responsáveis, elas vão e compram misturas, vários tipos de misturas. Então, quando a gente leva lá, dá para pelo menos uns 2 meses para sustentá-los lá, né? Então, a gente tem feito isso a cada 2 meses através desse trabalho da associação. A gente entrega algumas cestas básicas. Hoje, entregamos em torno aí de umas 30, 35 cestas básicas, com recursos que os irmãos da igreja trazem, com a própria alimentação, os próprios irmãos acabam trazendo, né? A gente pede e alguns irmãos trazem. Aconteceu até um fenômeno interessante. Antes da pandemia, a gente entregava aí 12, 13 cestas no mês. Durante a pandemia, deu uma despertada assim nos irmãos, né? E o pessoal começou a trazer, pedir, trazer. Teve meses, eu me lembro que acho que maio de 2020, 2021, uma coisa assim, no meio da pandemia. A gente entregou 165 cestas básicas. Maravilha. Formadas com os irmãos trazendo. Foi um negócio assim, para nós, foi um negócio assim fantástico, né? E isso começou a pegar. Nós temos um casal lá na igreja que, no meio da pandemia, o marido dessa irmã, ele vai frequentemente já há alguns anos, mas ainda não tomou uma decisão, né, por Jesus. Mas vai, gosta, participa e tal. E no meio da pandemia, nessa época, junto com a esposa, ele falou assim, poxa, eu vejo que a igreja quer ajudar e tal, e às vezes falta, vamos fazer um esquema, eu vou falar com os meus amigos, que tem uns amigos de churrasco e tal. E ele falou com os amigos e falou, gente, a gente precisa se unir, a igreja lá faz um trabalho sério, a gente tem que ajudar. Em vez de a gente gastar dinheiro com muita carne comendo churrasco, vamos dispor um pouquinho e vamos, né? E isso já deve fazer uns 3 anos que eles, todo mês, juntam dinheiro, vão no mercado, compram, levam lá tipo 400, 500 quilos de alimentos,
Eles levam, descarregam lá na igreja, as irmãs montam as cestas e a gente abençoa as coisas. Então foi um dos milagres, né? E isso aconteceu através da associação, né? A associação, como eu disse, hoje ela existe como um entreposto. A gente recebe de um lado e passa para o outro lado. Sim. Por exemplo, nós recebemos no ano passado caixas e mais caixas no final da campanha do agasalho do governo do estado. Eles arrecadaram muito, só que a demanda foi pouco. Aí sobrou um contato que tenho lá, falou, vem buscar, quantos você puder levar. Nós levamos várias caixas de roupas, né? E essas caixas foram bênção, porque nós somos parceiros também já há 20 anos de um centro de recuperação lá em Mogi das Cruzes, o Centro de Recuperação Átrio. O pastor Bob é o representante lá, o responsável, homem de Deus, cara que é um modelo de vida para a gente, é cadeirante. Ele tem a empresa dele e ainda assim ele sai dali, ele vai 2, 3, 4 vezes, às vezes 5 vezes por semana lá, guiando sozinho, mesmo sendo cadeirante, para dar uma palavra, para cuidado. Ele, através da sua empresa, ajuda a sustentar lá. E a gente viu um trabalho sério lá. Então, pela associação, a gente também enviou roupas, a gente envia uma quantia financeira todo mês para ajudar lá, né, no aluguel. É um lugar muito bacana, muito amplo. Eu convido todos aí a um dia, se quiserem conhecer, pesquisa no Google, Centro de Recuperação Átrio, em Mogi das Cruzes. Vocês vão ver, é um trabalho sério, um lugar muito amplo, muito bem feito, muito bem cuidado lá. E nós somos parceiros deles e através da associação a gente procura ajudar com roupas. Essas roupas nós levamos para nossas igrejas. A gente tem uma igreja em Itapetininga, temos uma outra em Botucatu. Levamos para lá também essas roupas, foram feito um trabalho de evangelismo, distribuição de roupas. Quando a gente recebe as cestas, a gente distribui também entre as igrejas, às vezes até outra igreja, né? Que a gente procura ajudar, né? Não tem essa, é só porque é a nossa igreja, longe disso. Mas, quem precisa, a gente está ajudando. Então a nossa associação hoje, ela tem esse cunho de ser um entreposto. A gente tem contatos, a gente recebe e a gente repassa. Bom. Muito bem. Diego, a gente termina aqui com ping-pong agora. Ping-pong, vamos lá. Cadê a raquete? Responder rapidinho. Agora aí. Vamos lá. Personagem bíblico sem ser Jesus. Personagem bíblico sem ser Jesus. Vamos lá. José. Um pastor. Um pastor. Poxa, eu tenho que falar do meu pai, né? Antônio Martins. Um projeto. Um sonho, vamos falar assim, um grande projeto. Construir um local maior ali onde a gente está. Que Deus nos deu o terreno que é alugado ao lado e a gente construa um lugar ali para ampliar e abençoar mais pessoas. Amém. Um texto bíblico do coração. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor nos fez. Então regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Glória a Deus. É muito bom ter esse tempo, esse bate-papo. Diego, foi uma honra ter você aqui. É sempre bom tá falando desses projetos, porque a gente vê que a igreja está viva. Amém. Né? Amém. E então agora eu queria que você desse as suas últimas palavras. Amém. Mais uma vez eu agradeço também a honra de ter sido convidado, de poder participar desse podcast, de servir ao Senhor. Para mim é uma honra. Deus sabe tudo o que eu faço e o que eu fiz durante toda a minha vida. A minha vida toda, ela foi dentro de uma igreja, dentro do Evangelho. Né? Cantando, tocando, compondo, gravando, ensinando, aconselhando. Eu tenho 30 anos de ministério pastoral, né? O chamado de Deus aconteceu em 94 e desde lá
depois que fui consagrado, eu tenho buscado viver uma vida digna, simples, digna. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e eu brinco e digo assim, se você está esperando um ex-traficante, um ex-bandido, que o pessoal parece que gosta desse, eu vou te frustrar, porque eu sou o Diego, casado com a Cristina há 40 anos, sirvo a Deus há 60, estou na igreja desde criança, sirvo ao Senhor com alegria, já passei altos e baixos, já sofri muito. Hoje, como pastor, meus cabelos estão ficando cada vez mais brancos, mas eu me sinto honrado por ter sido chamado por Deus para servi-lo, inclusive nessa geração atual, né? Amém. Isso é graça, né? Amém. É graça. Isso é a graça de Deus De na Deus. nossa vida. É isso aí. Aí nós vamos ficar por aqui, então, com o podcast Adorare. E semana que vem nós temos mais. Um beijo a todos. Tchau.